pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Thalita, eu sou psicóloga e a minha causa é trabalhar com o desenvolvimento emocional, com a liberdade emocional. Então, hoje nós vamos fazer uma aula aqui sobre a Ângela, que é uma mulher que eu criei com base nos atendimentos que eu faço, nas questões que as pessoas me procuram. Essa Ângela é uma mulher que faz muito pelos outros e quase nada por ela. Então, o propósito dessa aula é trazer consciência emocional para vocês, para quem se identifica com esse tipo de questão, e mesmo para aprender a lidar com outras pessoas, né? Talvez não seja você que passa por isso, mas outra pessoa que você conhece, para que facilite a lidar com os sentimentos, com as emoções. Então, um grande valor meu é a liberdade. E a liberdade emocional de se desprender das prisões do medo, da ansiedade, da preocupação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você quer romper com padrões de comportamentos que te estão trazendo sofrimento, dor emocional, que estão te prejudicando, e você quer se desenvolver, ser mais realizada, ser mais feliz, mais plena, acompanha comigo, tá? Então, a Márcia tá aqui, a Clarissa, sejam bem-vindas. Gente, quem é a Ângela? A Ângela foi um nome fictício que eu criei para me identificar com a minha audiência. Então, tem várias mulheres e homens também, mas a maioria das pessoas que eu atendo é mulher, que tem essa questão de fazer muito pelos outros e pouco por si mesma. Então, é uma persona que eu criei, uma personagem, né, fictícia que representa várias pessoas, tá? Então, quem é essa Ângela? Ela tá sempre se dedicando, sendo prestativa para os amigos, para a família. Se alguém pede ajuda, se alguém tem um problema, ela vai lá e ajuda, a resolver aquele problema. Ela sempre está contribuindo. Então ela é uma pessoa muito boa, ela tem altruísmo, ela tem esse amor ao próximo, ela tem assim uma disponibilidade, uma disposição em contribuir. Então, essa pessoa geralmente ela é admirada, ela é muito querida, ela é uma pessoa que dá a vida pelos outros, né? Que às vezes tira dela, às vezes não, né? Quase sempre ela tira dela o tempo, o dinheiro, a energia para se dedicar ao próximo. Só que daí ela não faz quase nada por ela. Às vezes ela ajuda outra pessoa, mas não faz aquilo por ela. Por exemplo, ela ajuda a resolver problemas da família, dos amigos, dos vizinhos, mas às vezes ela não consegue encarar e resolver os próprios problemas, né? Só um pouquinho. Ô Débora, segura o look. Meu cachorrinho começou a latir aqui. Desculpa, gente. E quem mais que é essa Ângela? É aquela pessoa que ela ajuda, que ela coopera. Então é uma pessoa que ela serve, que ela se sente útil. Então ela é uma pessoa que está sempre apoiando, dando suporte, ajudando os outros, nem sempre ela mesma, né? Outra coisa que ela faz muito bem é resolver problemas dos outros. Ela acaba se aproximando de pessoas que estão com algum problema emocional, ou um problema financeiro, ou um problema profissional ou espiritual, e ajuda essa pessoa a resolver o problema dela. Só que, por ser assim, a Ângela, ela se sente um pouco sobrecarregada. Ela se ocupa daí muito, porque ela não consegue falar não. Ela se ocupa no tempo dela, na energia dela, em apoiar os outros, em contribuir.
E no final do dia, ela vai ficando cansada, ela vai ficando sobrecarregada. E ela pensa: passou o dia e eu não fiz nada para mim. Passou o dia, ela fez várias coisas, ela ajudou várias pessoas, resolveu vários problemas, ela ficou ocupada. Não é que ela fica parada, ela faz bastante coisa, mas sempre mais voltada para as outras pessoas. E aí ela vai dormir tensa, com dor muscular, e no outro dia de manhã ela vai acordar querendo se sentir bem, querendo ter um tempo para ela. Mas como ela se acostumou, ela se habituou a fazer mais pelos outros, ela acaba não encontrando um tempo para se dedicar para ela. E qualquer demanda que ela tem, qualquer pedido de ajuda, ela vai lá e atende. Então, se alguém no trabalho oferecer para ela uma função, a gente precisa de um representante ou de alguém que faça um trabalho específico, ela vai se candidatar. É uma pessoa, Ângela, que ela acumula várias funções. Então, assim, a função na família, de se envolver demais com as questões da própria família dela e dos parentes, né, dos familiares, do casamento, dos filhos. Tudo que ela vê, ela acha que vai servir para os outros, mas nunca para ela. É aquela pessoa que ela tá assistindo a live, por exemplo, ela pensa: nossa, seria legal fulano assistir essa live. Então, isso é espontâneo, é natural dela, tá, gente? E eu não tô aqui criticando, eu tô contando uma história para vocês, como se a gente estivesse olhando de fora essa persona, tá? Que é a Ângela. E aí, ela sempre tá fazendo, sempre se ocupa. Ela não se sente bem de ficar parada, de ficar assim, ociosa, de fazer uma pausa, porque ela se sente bem contribuindo com as outras pessoas. Essa Ângela, então, que é a nossa persona, ela tem um problema. Apesar dela ser valorizada socialmente, dela ser querida, dela gostar de ajudar o próximo, ajudar as pessoas, ela tá muito cansada, ela tá muito sobrecarregada, ela tá frustrada. E a impressão que ela tem é que ela não dá conta de se realizar. Ela faz as coisas, ela se ocupa, mas ela não produz. Por quê? Porque ela age mais pela demanda, ela entra na agenda dos outros, ela não tem uma agenda dela, ela não consegue se ver como ela é o centro da vida dela. Ela vai sempre que surge um pedido, uma demanda, ela se adequa, porque ela não tem outro tipo de vida, outro tipo de estilo, de comportamento para colocar nesse lugar. Então é aquela pessoa que contribui muito, que tem um alto valor social, mas que dentro dela ela não está bem. Ela pertence ao mundo, mas não pertence a ela mesma. E se a gente perguntar para a Ângela quem ela é, talvez ela não consiga responder, porque ela sempre está se preocupando e se validando pelo que os outros acham dela. E nem sempre o que os outros acham da gente é o que a gente é. Então, alguém se identifica com esses comportamentos da Ângela, uma pessoa que faz muito pelos outros e não consegue fazer por si mesma? Qual comportamento da Ângela que ficou mais forte, assim, que vocês se identificaram aqui, gente? Que pode ser que alguns você tenha, né, e outros não. Bom, de onde que vem de onde que se mantém, né, esse padrão de comportamento? O Jung, que é um psicólogo, né, que é pai da psicologia analítica, ele fala que nós temos arquétipos, que são padrões de comportamento que a gente conta na nossa cultura, eles aparecem e eles vão se repetindo, e a gente consegue identificar os arquétipos na pessoa, quando a gente ouve, quando a gente observa essa pessoa, né? Na terapia a gente percebe que cada pessoa tem vários arquétipos. E o arquétipo da Ângela é a da boa menina. Quem é a boa menina?
É aquela criança que ela sempre foi obediente, que ela nunca deu trabalho, que ela sempre faz de tudo para a família não brigar, para os pais não discutirem, que ela sempre vai e limpa a casa, faz estuda, ela sempre procura apoiar, dar suporte para os outros. E dá certo, ela é valorizada, ela é validada, ela se sente importante quando ela contribui para esse ambiente onde ela está. Então a boa menina, ela tá no subconsciente da Ângela. Para tudo que a gente é hoje como adulta, é uma repetição de um padrão da nossa infância. E como ela aprendeu a contribuir para ser validada, como ela aprendeu a fazer pelo próximo, fazer pelos outros, e ela foi validada, ela continua fazendo sempre pelos outros, nunca consegue se colocar em primeiro plano. E na vida adulta, ela assume daí, ela mantém essa mesma característica da infância. E porque foi um significado positivo que teve. Só que daí, com o tempo, ela vai deixando de ter força, deixando de ter energia, disposição, começa a sentir dor, começa a ter crise de pânico, de ansiedade, pode ficar deprimida, pode ter vários transtornos psicossomáticos ou psíquicos mesmo, porque fazer muito pelos outros tem um custo. Quando a gente não faz por nós e faz pelos outros, isso tem um custo. Então, imagina, para você, por exemplo, alimentar uma criança, você tem que ter o alimento. Para mãe dar o leite, ela tem que ter. E assim também para a gente dar afeto e colaborar com outras pessoas. Nós temos que estar bem nutridos emocionalmente. A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, não é? Então, até quando vai cair o avião, falam para colocar o compressor, né, a máscara primeiro em si mesma, para depois colocar nos outros, que primeiro você tem que se salvar, para depois salvar os outros. Então, essa boa menina, ela se manteve no inconsciente, no psiquismo da Ângela, e ela traz uma recompensa, ela se sente validada, mas também tem um preço muito alto, um custo muito alto, que é isso que eu quero que vocês percebam hoje. Tem outra figura também, que às vezes eu falo, que na vida adulta, aquela boa menina, ela assume o arquétipo da Madre Teresa, né, que é aquela pessoa que dedica a vida aos outros. E eu não estou falando que isso é ruim, né? Isso é muito bom. Desde que... Gente, travou aqui a minha internet, acho que agora deu certo. Então, na vida adulta, aquela boa menina, ela vai continuar tendo um alto valor de contribuição, que seria uma Madre Teresa. As mulheres que nem a Madre Teresa, ela se dedicou a isso. Ela foi, né, da Igreja Católica, era uma missão de vida dela. Só que o que eu vejo hoje, não são mulheres que fizeram uma escolha assim, religiosa, espiritual por isso. São mulheres que foram boas meninas e que na vida adulta elas não conseguem daí conciliar, ter um equilíbrio emocional para conciliar a questão da saúde delas, da família, da vida profissional. Então, essa mulher adulta, essa Ângela, que acaba sendo uma Madre Teresa, ela não dá conta daí de ter disposição e energia para as demandas da vida dela, porque ela fica sempre em função dos outros. Então, por exemplo, ela pode até trabalhar, ela pode ter uma profissão, uma carreira, mas ela vai ter dificuldade de colocar limite, de não assumir muita coisa, ela vai ter dificuldade, às vezes, de se valorizar, de impor as necessidades dela em primeiro plano. Ela sempre vai tentar ajudar os outros e colaborar para os outros, esquecendo dela, omitindo ela.
E nós temos um tipo de violência psicológica que é a omissão. A omissão é quando eu me omito de mim mesma, né? Então, o quanto que você tem esquecido de si mesma, tentando abraçar o mundo, salvar todo mundo, ser boa para todo mundo. O quanto que você deixou de pertencer a si mesma para tentar pertencer a outro grupo, né, a outras pessoas. Tem uma frase do Nietzsche que é assim, não existe preço, nenhum preço é alto para o valor de pertencer a si mesma. Então, assim, significa que para a gente poder contribuir, para a gente poder crescer, nós precisamos antes crescer internamente. Um líder, né, uma pessoa que se posiciona como líder, seja na família, seja na vida profissional, espiritual, ele nunca vai ser um líder de outras pessoas se ele não crescer primeiro ele sozinho. E então todas as nossas habilidades emocionais, elas podem ser pessoais e sociais. E não tem como a gente crescer nas sociais se a gente não crescer nas individuais, nas pessoais. Então, por exemplo, o Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul, ele ficou 27 anos em uma prisão. Então, nesse tempo, ele aproveitou para se preparar, para crescer individualmente. E ele conseguiu, assim, lidar com aquela opressão da época do apartheid e se desenvolver tanto, porque ele estudou, ele lia muito, ele recitava poemas, e ele foi se preparando para depois contribuir. Então, primeiro, a gente precisa crescer internamente, pessoalmente, para daí a gente contribuir com o próximo. Por quê? Esse significado que a Ângela tem de atender aos outros e ela ficar em último plano tem a ver com atender a demanda. Existe uma diferença entre demanda e desejo. Demanda é tudo aquilo que me pedem de fora. Ah, Thalita, você pode me ligar? Ah, Thalita, vamos conversar? Thalita, você pode cuidar do meu filho um final de semana para mim? Você pode fazer um trabalho de graça para mim? Pedidos, né? E essas demandas que vêm dos outros, a Ângela sempre atende, porque ela não está ligada no desejo dela. O desejo é quando eu quero, é aquilo que parte de mim, porque eu sei que aquilo vai me dar, vai fazer bem para mim. Então, a gente tem um tempo limitado, e nesse tempo, tipo 100%, ele fica dividido entre a gente atender a demanda dos outros e atender o nosso desejo. Então, de 0 a 100%, o quanto vocês têm atendido a demanda dos outros e o quanto você tem atendido o seu desejo. Porque vai ter hora que vai coincidir. Tem hora que eu quero fazer uma viagem e meus filhos, meu marido também. Então, às vezes vai coincidir tanto o meu desejo quanto a demanda dos outros. Mas a Ângela, ela fica mais do que 50% do tempo, bem mais, atendendo a demanda. E se a gente perguntar para ela qual é seu desejo, o que você quer, quais são os seus sonhos, talvez seja assim, tanto faz, é o que acontecer, ela vai na onda dos outros, né? Então ela não conhece, ela desconhece o desejo dela. Porque ela acostumou, desde criança, lá na Boa Menina, a ser validada pelos outros. Então ela tem uma necessidade de pertencimento muito grande, uma necessidade de segurança, de validação externa que ela ainda não consegue fazer ela com ela mesma. Ela sempre está daí demandando fazendo as coisas que os outros demandam dela. Então, assim, se alguém fala para ela assim, compra tal coisa, ela vai lá e compra, porque ela não sabe o que ela quer. Se alguém falar para ela, chegar para ela e falar assim,
você podia dar uma sugestão, ela já vai lá e faz, ela é altamente influenciável, porque ela não tem conexão com o desejo dela, né? Então, às vezes, por exemplo, ela pode se envolver num relacionamento mais pensando no outro, em deixar o outro feliz, do que ela realmente está feliz. Isso é muito sério, gente. Porque daí num relacionamento que ela só se preocupa em atender a necessidade do outro, ela vai também se sobrecarregar, se cansar, ela vai se anular. Lembra lá que eu falei da omissão? A Ângela, ela tá omitindo o desejo dela. Ela pode fazer várias coisas contra a vontade dela só para agradar os outros e receber uma validação. Então, existe um alto valor de contribuição nas mulheres, assim, nas pessoas como a Ângela, porque elas cooperam, elas colaboram. Só que por baixo desse significado social positivo existe um preço. Então, qual é o preço que você tem pago para ter esse alto valor de contribuição social? Qual é o preço, o prejuízo, as perdas que você tem tido para fazer tudo pelos outros e omitir aquilo que você pode fazer por você? Amém, Edilane, tudo bem? Sejam bem-vindas, gente! Nós estamos falando sobre a Ângela, que é uma persona, que é uma mulher que faz tudo pelos outros e não faz quase nada por si mesma. Isso se manteve, esse comportamento dela, porque ela foi validada socialmente, tem um significado positivo, mas ela paga um preço. Então, geralmente, no final do dia vem esse cansaço, vem uma frustração, vem perguntas assim, nossa, ela geralmente ela não sente prazer, ela não sente que tem um significado que ela faz, porque ela faz demais, mas é uma ocupação, não é uma realização, tá? Então, anota aí para você qual é o preço que tá te custando essa alta contribuição social. Só que, pessoal, qual que está sendo o efeito de você se dedicar tanto aos outros? Tá? Qual que é, pessoalmente, o efeito? Quais são as consequências na sua vida, na sua saúde, na sua vida emocional, até na sua vida espiritual? Porque, geralmente, quando eu dou muito, quando eu faço muito pelos outros, eu posso também esperar alguma coisa em troca, né? E a gente chama isso de estilo de reciprocidade. Existe o ideal é ter um equilíbrio. Então, eu dou um tanto e eu recebo também. É quando o estilo de reciprocidade ou eu multiplico, né? Não fica aquele sentimento de falta, todos ganham, né? Gera uma abundância, se multiplica. Eu dou, mas eu não fico esperando uma coisa em troca, né? Só que a Ângela, ela doa, ela não espera uma coisa em troca, mas ela se sente desfalcada, frustrada no final do dia, porque ela não consegue se entender. Ela sabe que ela precisa de ajuda, que tem alguma coisa errada, mas ela não consegue parar para se ajudar. Ela não se sente digna e nem merecedora de ser o centro da vida dela. Ela tem medo de ser egoísta, de ser assim, de achar que ela pode ser a prioridade. Por exemplo, ela sempre compra as coisas para os outros, ela sempre faz as coisas pelos outros, se arruma para os outros, mas quando alguém elogia ela não aceita, ela fala, nossa, imagina, ela não recebe, ela não consegue se presentear e se valorizar, ela não se sente digna e nem merecedora desse alto amor. Então, o que está significando fazer algo por você mesma? O que significa fazer algo por você mesma? Do que você está fugindo, fazendo muita coisa pelos outros, se ocupando para salvar, né, as outras pessoas, mas não olhando para você? Do que você está fugindo? Por que você não consegue fazer algo por si mesma?
Então eu queria que vocês imaginassem, e se você fizesse algo que você ama, que te desse prazer, que te trouxesse sentido, uma coisa que fosse importante para você, o que que seria? Qual é a atividade ou uma ação que traria para você prazer, que traria, que faria você se sentir amada, importante? Como seria a sua vida se você mesma se valorizasse? E você se valorizando, você se amando, você tendo um tempo para se dedicar ao seu cuidado, à sua valorização, o que que aconteceria com os seus relacionamentos? Quando você começar a se dedicar a esse auto-amor, esse autocuidado, o que que você acha que vai acontecer na sua vida profissional? Seria incrível, né, Cassi? E já tá sendo, né? A Cassi participou do programa Vida Plena, e ó, como a gente trabalhou nessas questões lá. Então, seria incrível, né? Então, por que que essa Ângela, ela não consegue se dedicar a si mesma? Ela tá sempre fazendo tudo pelos outros e nada por ela. Por quê? Por que que vocês acham? Pode falar, se reportando da Ângela, tá, gente? Não precisa falar se vocês não quiserem sobre vocês. Bom, eu, por exemplo, teve um tempo que eu não se sentia bem na minha casa. Eu olhava assim, final de semana, sempre vinha bastante visita em casa, eu fazia muita visita para os outros, só que daí eu não descansava e a minha sensação era que a minha casa era um hotel. E eu era muito valorizada, porque as pessoas gostavam de ficar em casa, o meu marido gostava de receber visita, sabe? Só que daí eu não conseguia, às vezes, estudar, ter um tempo assim, que eu descansasse, porque a Ângela, ela não descansa, ela tá sempre se ocupando para atender os outros, lembra? Ela sempre se dispõe a ajudar. Então, eu fui muito valorizada por ser assim, né? E a gente tem um valor muito alto, assim, de amigos, de família. E aí, o que que eu fiz? Eu simplesmente mudei a forma de eu falar. Então, em vez de eu falar, porque eu gosto, eu não quero deixar de receber as pessoas, de conviver com amigos, com familiares. Agora, na pandemia, complicou, né? Porque a gente precisa se afastar um pouco mais. Mas aí, o que que eu fiz? Eu mudei a forma de falar da minha casa e falei assim, a minha casa é o meu spa, a minha casa é o meu refúgio, é um lugar de cuidado, de amor, de paz, de sabedoria. E eu comecei a falar isso e daí fui mudando as minhas atitudes. Então, assim, mesmo que viesse gente em casa, eu fazia umas comidas mais saudáveis, fazia exercício, comecei a tirar um tempo para eu me cuidar. E aí eu fui mudando algumas coisas de alimentação, atividade física, um tempo com Deus. E no meu trabalho eu comecei a ficar mais focada, a produzir mais e a entender melhor as pessoas, porque eu estava me cuidando. Eu conseguia, a partir disso, ficar mais atenta com os meus filhos, com meu marido, com amigos, porque eu estava tendo um tempo de qualidade para mim. Então foi muito nítido que quando eu comecei a crescer, me desenvolver emocionalmente sozinha, mesmo que para mim fosse estranha até, né? Não foi uma iniciativa só minha. Também teve sugestões, outras pessoas me fizeram perguntas tipo, o que que me impedia de cuidar mais de mim? Nada. É a necessidade de aprovação que a Dilane falou. Então, a gente tem que se desprender dessa necessidade de aprovação dos outros e começar a buscar nossa autoaprovação, aquilo que é importante para mim, né, e para vocês, não o que os outros acham que é importante.
né? Então a gente precisa se aproximar do nosso desejo, agir de acordo com o nosso desejo e não agir de acordo com as demandas dos outros. Só que enquanto eu não sei qual é meu desejo, eu continuo atendendo a demandas. Enquanto eu não sei qual é a minha praia, eu continuo indo nas praias de todo mundo e fica aquela sensação de perdida. Enquanto eu não sei aquilo que existe na minha essência, no meu self, as características que eu tenho fortalecedoras, eu fico usando características que não são minhas, que não tem nada a ver comigo, que me gera muito estresse e ansiedade. Então é muito importante ter esse conhecimento. Como que eu vou amar a mim mesma se eu não me conheço? Como que eu vou agir conforme o meu desejo se eu não conheço aquilo que é importante para mim? Se eu sempre, que nem a Ângela, sempre procura nos outros uma segurança, ela tem essa necessidade de pertencimento, de validação muito forte. Então, e se você começasse a se validar? E se você começasse a ter atos, né, pequenas vitórias, assim, não precisa ser uma coisa estrondosa, de autocuidado, de autoamor, por exemplo, uma coisa simples. Uma vez por semana eu vou sair para tomar um café com uma amiga para eu conversar. Isso vai me fazer bem. Ou vou ouvir uma música, ou vou fazer a unha, uma maquiagem, vou pôr uma roupa legal, fazer um exercício, um livro, o que você gostar. Mas é importante aceitar esse tempo para você, porque é esse autocuidado que vai fazer com que a gente cresça. E aí a gente vai ter um alto valor de contribuição social. Então, assim, para ser grande, seja inteira, né? Então, para a gente poder contribuir com os outros, para amar o próximo, a gente tem que primeiro se amar. É um princípio, assim, que não tem, que é muito difícil de admitir para a Ângela, que não tem mais como ela contribuir se ela não crescer individualmente, pessoalmente. Isso não é egoísmo, isso é amor, é o amor próprio que vai depois se expandir para o amor ao próximo, né? E até quando a gente se ama, a gente está amando a Deus. Então, quando eu cuido do meu corpo, quando eu cuido do que entra na minha mente, eu seleciono aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, quando eu seleciono os lugares que eu vou, acaba sendo uma carta de amor para mim e para Deus. Porque se eu sou filha de Deus, eu vou valorizar aquilo que Deus me deu. Então, assim, se eu me amo, isso não é errado, isso não precisa sentir culpa ou achar que é egoísmo se amar. Pelo contrário, quanto mais a gente se cuida e se ama, a gente está mais próximo de Deus. Porque se nós somos filhas de Deus e Ele colocou tanto valor, nos chama assim de amadas, valorosas, amadas, né? Vivas. Então a gente precisa agir conforme uma filha de Deus. A gente precisa edificar a nossa casa. A mulher sábia edifica a sua casa. E se eu ficar fazendo isso só para os outros, eu vou me cansar, eu não vou ter energia suficiente. De onde que eu vou tirar? Então eu aprendi assim, que existe a necessidade primeiro de eu crescer, para depois eu contribuir. Primeiro eu preciso ter experiências comigo, eu passar pelo meu processo, para depois eu atender outras pessoas em algum processo. Primeiro, eu preciso liderar, governar o meu coração, as minhas decisões, os meus sentimentos. Como que uma pessoa que não governa o seu próprio corpo, a sua própria mente, a sua alma, vai conduzir, vai governar outras pessoas? É impossível, gente. Então, por exemplo, atendo muito casais, né? Pessoas que me procuram por causa de relacionamento no casamento. E de primeira, assim, a mulher acha muito defeito no marido.
mas quem tem que mudar é ela. O outro não está ao nosso alcance. Então, assim, às vezes num relacionamento, aquilo que me incomoda no outro mostra o que eu tenho que mudar em mim, o que eu tenho que alterar e crescer em mim. Então, quando daí a mulher ela começa a se conhecer e mudar a forma dela, dela agir, dela com ela mesma, isso vai repercutir no relacionamento, né? A Cássia falou, liderar sentimentos é muito importante. É isso mesmo. Guardar o nosso coração. E guardar o nosso coração é saber governar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E isso é um processo pessoal, não é social, né? Então a gente precisa aceitar o quanto é bom se colocar como prioridade na vida, né? Eu sei que tem momentos assim que são mais desafiadores, por exemplo, quando a mulher tem filho novo, criança nova, ou quando está num período que está muito turbulento, área profissional, ou que está doente. Nós temos esses períodos de vulnerabilidade, né? Mas nós podemos também sempre resgatar. Então, todo dia perguntar o que eu faço hoje para eu me colocar no centro. Outra coisa simples que eu percebi e eu mudei é que na minha agenda, eu sempre gostei de usar a agenda física, né? Aí eu sempre colocava o nome dos outros, as pessoas que eu ia atender no dia, o nome do médico, e eu não me via na minha agenda. Aí o que eu fiz? Eu mudei a minha agenda, eu comecei a colocar as atividades que eu gostava e eu me coloquei no centro da minha agenda, né? Então hoje, por exemplo, eu não abro mão de alguns horários que são meus para fazer atividade física ou para fazer uma viagem, para eu poder me alimentar, para eu poder crescer, porque só assim eu vou poder contribuir, né? Então, você tem sido o centro da sua agenda? Ou você tem entrado na agenda dos outros? Porque quem não se planeja, quem não se organiza para viver esse amor próprio, acaba se ocupando com objetivos dos outros. E o pior também, quando você fica em função dos outros, você cria uma dependência e você impede que essas outras pessoas cresçam, né? Então, assim, talvez experimenta deixar de resolver problema dos outros para ver se essa pessoa não vai depois te agradecer. Começa a cortar pessoas assim que se folgam em você, que estão te explorando. Começa assim a se posicionar, começa a impor os seus horários, o preço do seu trabalho, aquilo que tem valor para você, porque ninguém vai dar valor se você não der. Então é você que precisa se valorizar, né? Então, como seria a sua vida se você se valorizasse? O que você imagina? Qual é a cena que você visualiza, que você sente, você se valorizando? O que você vê no futuro? Imagina um momento daqui uns 2 anos, você se valorizando, ou até mesmo amanhã. O que seria para você se valorizar amanhã? Ou agora, no final dessa noite? Qual seria essa cena? Que a gente, quando fala da imaginação, a nossa imaginação é uma habilidade só do ser humano que cria uma realidade psíquica. Toda vez que eu imagino uma cena, a minha mente acredita que é real, porque ela é real na minha imaginação. E o ser humano é o único ser capaz de criar essa realidade. E toda vez que a gente tem uma visão, que a gente usa a imaginação, nós estamos praticando a fé. Então é importante visualizar como seria a sua vida se você se valorizasse. E se você imaginar uma cena que você está se sentindo valiosa, não pelo que usou fazer as coisas para os outros, mas que você mesma fez por você e que te trouxe valorização.
que tá acontecendo? O que você sente? O que você ouve nessa cena? Como que você está? Como que tá a sua postura nessa cena? Tenho certeza que você vai estar numa postura com o peito aberto, com a cabeça erguida, sendo que a Ângela, ela fica sempre numa postura, lembra que eu falei cansada de fazer demais? Então, continua repetindo essa cena, você valorizada no futuro, porque você vai conseguir acreditar e vai agir para chegar lá, né? Você vai é emocional isso, não é racional. Essa cena vai te trazer sensações e sentimentos que vão te ajudar a disparar outro tipo de ação. Então, você imaginando o seu futuro, você valorizada, você se desenvolvendo emocionalmente, mais leve, mais digna, mais produtiva, você livre, digna, né, merecedora de estar bem com você, de pertencer a você mesma. Não ter, vai sempre imaginando essa cena, que isso vai te ajudar a ter atitudes diferentes, vai criar sentimentos que no nosso cérebro, toda a realidade, ela toda a imaginação, ela já aconteceu, ela é real, vai criando novas memórias. E essas novas memórias positivas, elas vão se sobrepondo àquelas outras memórias que você tava de desvalorização, né? Então, eu queria que vocês falassem: eu sou digna de amor, eu sou merecedora de cuidado, eu sou merecedora, eu sou digna, eu mereço carinho, eu mereço respeito, eu mereço valor. Talvez as pessoas estejam dando valor para você e Deus também, né? Quando te criou, Deus já te deu todo o valor, e toda vez que você precisa, Deus te mostra o seu valor. Talvez quem falta se valorizar, será que quem falta se valorizar é você mesma? Porque é isso que eu quero chegar aqui com vocês. Se você faz tanto pelos outros, e se você sente que você não tem valor, é porque é você mesma que não tem se valorizado. Você mesma se perdeu, né? Então imagina também, lembra que eu falei da boa menina, que é o arquétipo da Ângela? A Madre Teresa, a boa menina, aquela que faz tudo pelos outros, se comporta e não quer dar trabalho? Lembra dessa menina quando ela deu trabalho. Lembra dessa menina quando ela fez alguma coisa que às vezes não correspondeu à expectativa dos pais ou da professora, mas que ela estava feliz. E começa a se conectar com aquilo. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu fui uma boa menina, assim, eu não dei muito trabalho para os meus pais. E uma das coisas que eu gostava muito era subir em árvore, era me aventurar, era ficar correndo no sítio, brincando, pulando por tudo, assim. Eu era muito ativa. Então, essa parte da minha boa menina, já eu precisei resgatar. Isso de ser mais aventureira, de me divertir, de me movimentar. Quando eu, por exemplo, fiquei um tempo sem fazer exercício, quando eu voltei a fazer exercício, nossa, já senti assim uma mudança enorme, porque aquilo estava na minha menina, na minha era valioso para mim. Então, às vezes o que você precisa fazer para se valorizar é deixar de corresponder à expectativa dos outros, às expectativas do seu marido, dos seus pais, romper essa dependência, né? A expectativa do seu patrão, se você for funcionário, se você for funcionária, ou uma expectativa até na igreja de alguém assim que tem um papel institucional, e começar a corresponder ao seu desejo, parar de atender demanda e começar a atender o seu desejo. Você está preparada para entrar em contato com o seu desejo? Que aquilo que eu falei, você pode dar trabalho, não tem nada de errado em uma criança dar trabalho, uma criança fazer travessura, arte.
Então a gente pode, não é pelo que a gente faz que nós vamos ser amada ou desamada, entendem? É por quem a gente precisa ser amada por quem a gente é. Então, eu falo para os meus filhos, né? Eu amo eles por quem eles são. Então eu sempre elogio, assim, eu valido as características, não o que eles estão fazendo. Então, se, por exemplo, a Débora, ela falou, mãe, eu fiz um monte de abdominal, ela gosta de fazer exercício, assim, ela se identifica. Aí eu falo, nossa filha, como que você né? Você tem uma energia, você é divertida. Assim, eu sempre procuro falar uma característica e não fico validando a ação para ela não crescer achando que eu amo ela porque ela faz alguma coisa. Eu sempre procuro falar por quem ela é. E assim também, né, com o meu marido, com outras pessoas. A gente precisa reforçar, você é maravilhosa, você é digna, você merece. A outra coisa também que eu achei importante, quero compartilhar com vocês, eu sempre viajava com a minha família. E na semana passada eu fui fazer um curso e fui sozinha. Das outras vezes eu ia com meu marido, ou com meu marido e com os meus filhos. E foi muito esquisito, porque eu estava acostumada sempre a ir junto, né, no grupo. Só que foi importante, foi um momento que eu senti que eu estava crescendo, que eu precisava desse momento sozinha, que eu precisava amadurecer algumas coisas em mim, resolver, para daí quando eu voltar, eu estar inteira para eles, né, para as outras pessoas que eu atendo também. Outra coisa que eu percebo em mim, quando eu vou fazer a corrida em grupo, é muito bom porque a gente vai conversando, uma pessoa anima a outra, né? Só que às vezes eu preciso ir sozinha, porque às vezes se eu não vou sozinha, eu nunca percebo até onde eu posso chegar. Eu nunca tenho noção do meu próprio ritmo. E todas as vezes que eu corri sozinha, eu corri muito mais. Então, gente, é importante desenvolver esse auto-amor. Ter momentos de amor, de autocuidado para você. Nunca é alto o preço a pagar para pertencer a si mesma. Me manda aí o que vocês acharam, um feedback, qual que é o seu sentimento agora, se foi útil para vocês. E eu quero convidar para as próximas quintas, 8, a gente vai ter outras lives. E quem ainda não tá, se inscreve pelo link da minha bio. Tem um grupo no WhatsApp, tem meu Telegram, que ali eu vou mandar para vocês material, vou mandar a divulgação das lives, tá? É só clicar no meu link da bio e se inscrever. Maravilhosa! Que bom, Cássia! Adorei também! Que bom! Então, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.